amigos, caras amigas que nos acompanham no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Estamos retomando o tempo comum da liturgia, interrompido em fevereiro, na sexta semana, para começar o tempo quaresmal em preparação para a Páscoa. Tendo celebrado a festa de Pentecostes, entramos na sétima semana do tempo comum e voltamos a meditar a catequese do evangelista Marcos. A liturgia nos oferece para a oração de hoje Marcos 9, 30 a 37. Trata-se de duas cenas paralelas que, lidas em conjunto, oferecem lições importantes para quem deseja viver o discipulado do reino nos passos de Jesus de Nazaré. A primeira cena corresponde a Marcos 9, de 30 a 32, que acontece em plena missão, quando Jesus caminhava pela Galileia, procurando manter-se escondido, pois ensinava coisas de suma relevância para seus discípulos que não entendiam o que o mestre ensinava, mas tinham medo de pedir-lhe explicações. A segunda cena, correspondente a Marcos 9, 33 a 37, passa-se em Cafarnaum, quando já se encontravam em casa. Jesus, então, questiona o conteúdo da conversa entre eles, quando seguiu o mestre, que estava bem atento ao que eles falavam. Vejamos brevemente cada uma das duas cenas. Na primeira, Jesus partilha com os discípulos a realidade mais dura do seu ministério. Os discípulos deveriam tomar consciência dela para não se frustrarem e pensarem ter perdido tempo dando ouvidos a Jesus. Sem meias palavras, o Mestre declara: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias ressuscitará. O futuro do discipulado se mostrava sombrio. Que sentido tinha seguir alguém destinado a uma morte violenta? Sendo o mestre uma pessoa que só fazia o bem, não dava para entender que pudesse terminar seus dias de maneira tão trágica. Qual o significado da frase, depois de 3 dias ressuscitará? Eles não compreendiam o mestre por estarem contaminados pelas esperanças messiânicas em voga, que falavam do Messias glorioso e vencedor, cheio de poder e majestade, enquanto o ensinamento do mestre seguia noutra direção quando se referia ao Messias sofredor. Na segunda cena, Jesus questiona-lhes sobre o que discutiam enquanto caminhavam com ele. O narrador, então, intervém para dar uma informação necessária para os leitores e para os ouvintes. Ele diz: eles ficaram em silêncio porque pelo caminho discutiam sobre qual deles era o maior. Entende-se, pois, por que na primeira cena não foram capazes de sintonizar o mestre, que lhes falava em sofrimento e morte. Interessava-lhe sim saber quem era superior aos demais, quem gozava de maior prestígio entre eles e quem era o líder do grupo. Jesus partilha, por conta disso, o ensinamento fundamental
para o discipulado do reino. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve a todos. Ou seja, a grandeza do discipulado do reino de Deus consiste em servir e cuidar dos irmãos e das irmãs, colocando-se no último lugar, de modo a ter consciência de quantas pessoas carecem de amor e dependem da partilha fraterna como condição para sobreviver. Portanto, os próprios discípulos poderiam responder à pergunta de quem era o maior entre eles. O maior entre eles seria o que tivesse mais amor no coração, o que se preocupasse mais com os outros, o que se entregasse totalmente ao serviço dos demais. Quem se distinguisse mais no amor e no serviço, este sim seria considerado o maior dentre eles. Esse tópico da catequese permite-nos fazer um exame de consciência de nossa vida em sociedade e na comunidade cristã, onde as lideranças são contaminadas pelo espírito do carreirismo, da busca de grandeza, do exibicionismo narcísico, do autoritarismo, do clericalismo e tantos outros desvios de conduta. Quantas lideranças de nossas comunidades cultivam atitudes e expectativas contrárias ao Espírito de Jesus de Nazaré? Afinal, chamando a atenção para si mesmas e impondo seus caprichos, acabam por abafar a pessoa de Jesus, a ponto de eliminá-lo do horizonte da comunidade, mesmo que falem dele com a aparência de fidelidade e de piedade. São os falsos profetas de nossas igrejas para os quais devemos estar atentos. Os verdadeiros líderes das comunidades cristãs, imitando Jesus, são serviçais, dispõem-se a ajudar a todos, sem exceção e sem preconceitos. Enfim, dão a vida pelo povo de Deus. Só esses devemos dar ouvidos, porque entenderam de fato o que o Mestre ensinou. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o que serve a todos. Deus lhes dê um fecundo tempo de oração.